Amor e Verdade, por Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Mensagem Celso Caçanha. A Cássia, minha querida Cássia, Jesus nos abençoe. Querida Célia Maria e querido André Luiz, Deus nos abençoe e nos proteja. Estou assim, à maneira de convalescente, quase inseguro, depois de tratamento longo. Venho até aqui com a mãezinha Pia e outros amigos espirituais que hoje são, aos meus olhos, o prolongamento da nossa própria família. Muitas vezes imaginei que saberia facear os problemas espirituais após a desencarnação, com a serenidade absoluta. Temperamento reservado, qual vocês sabem, os meus pensamentos a esse respeito nasciam e desapareciam em mim mesmo. As primeiras horas, os amigos, as trocas de ideias e depois, pois a verdadeira desencarnação. Estive em casa até os momentos últimos em que comecei a divisar a presença da vovó Maria, da mãezinha Pia, de nosso Maciel. Era preciso partir e eu não pudera anestesiar-me com o sono repousadamente, dos que são liberados do corpo físico agoniando e doente. Foi a nossa Pia lembrar-me que deveria seguir com eles, os nossos afetos do coração. Não hesitei, era noite alta, aproximei de você e percebi que a força de sua fé lhe controlava os sentimentos. Mas ao despedir-me da nossa querida Célia, o pranto da separação se desatou do peito, a cair através dos olhos em que não mais conseguia governar. Depois foi a despedida de nosso André e de Lordinha, com os filhos, e a despedida da Estela e de nosso Ararê, com as crianças. Quem disse em que era o homem resistente a qualquer tipo de emoção? Pedi aos amigos para voltar ao nosso recanto da 2 de julho e tornei a abraçá-la, notando que, embora sonhando, você também tinha lágrimas, e voltei ao quarto de Célia para repetir a mesma cena de pranto, em que me lavava todo o espírito. Era, porém, necessário deixar a nossa casa em que amei e amo tanto, visitar nosso querido lar do amor cristão e finda de romaria de saudade. Pia e Maciel me enlaçavam, entendendo que minhas forças jaziam exaustas. Viajei em companhia deles, qual se voltasse a ser criança, incapaz de interessar-me pelo caminho. O espírito reside onde tem preço o coração, e eu continuava preso a você, aos filhos e aos netos queridos. Compreendo que todos esses amigos tentavam me arrebatar a depressão de que me vi tomado quase totalmente. Este foi o meu período de calavacência no Hospital do México, de vez em que não tive necessidade de orientar-me para fora de mim. Nossa Pia, no entanto, foi a mãezinha Pia a primeira a relembrar os meus casos e compromissos de pai e esposo desencarnado, dizendo-me que o trabalho cura todos aqueles que encontram decididos a trabalhar. Com a devida permissão de nossos mentores, tive a alegria de voltar ao nosso grupo e, tendo comparecido ao nosso trabalho, senti-me renovado para cooperar com os amigos do coração. A Cássia trabalha como sempre. Não se sinta fadigada ou sozinha. A nossa união prossegue acima de quaisquer circunstâncias e o lar a nossa palavra de fé e serviço ao próximo. E retirando-me em companhia do nosso Maciel, já que o relógio nos compele a isso, peço a você a receber o amor imenso e as imensas saudades do nosso esposo e amigo, companheiro e servidor reconhecido de sempre, sempre o seu Celso. Mensagem Laura Maria Machado Pinto. Henrique, é muito difícil escrever depois de tamanhas provações. Isso ocorre porque, de um lado, é a dor fixada de modo irremovível e, de outro, a transformação amarga na essência, mas sempre configurando a promessa de melhores dias. Compreendo o seu sofrimento em que é nosso, entretanto, estaria consolada com o reconforto em que você pudesse articular, adentro de você mesmo em nosso benefício. Nossas lágrimas se entrelaçam, nossas tribulações ainda não diminuíram. Ainda assim, muito embora, trago o coração partido pela saudade e pela angústia daquele acontecimento em que as palavras não descrevem. Peço a você coragem e fé em Deus. Minha benfeitora falou de estranho poder materno, de que Deus dotou a alma da mulher mãe e me afirmou em que o descanso me alcançaria tão longe,
visse as meninas devidamente protegidas e reconfortadas. Admito que não suportaria ver você chorando por mim, desconhecendo em que cinzas se me consumira a identidade pessoal. Refletindo na sua agonia espiritual diante do restava de nós, deixei que as lágrimas me expusessem as vestes almas do repouso em que me estira. A vovó Carmela e outras afeições em que carregavam de consolar-nos, nós, os adultos, para logo entrarmos no conhecimento do acidente de que nos retiraríamos tão despojados de tudo como quando nascemos na Terra. Querido Henrique, vocês sabem que eu não entregaria você a ninguém, no sentido de me substituir junto ao seu coração de esposo e amigo. Entretanto, nesse outro lado da vida, é impossível em que nosso amor deixe de ser amor verdadeiro, e o amor verdadeiro pede forças para afirmar-lhe que depois de aguaceiro de pranto, outras alvoradas surgirão. Você está moço e não nasceu para uma vida de experimentações e desequilíbrios. Entretanto, busque tranquilizar-se a fim de meditarmos com o acerto. Semelhante comportamento é igualmente o meu. Agora em que me vejo em continência de rogar a Deus, nos auxilie a vê-lo reintegrando em uma vida normal de homem de bem. Não nos percamos da fé e estejamos conscientes de que as circunstâncias oportunamente nos trarão alguém em que me ampare, amparando a você como se faz preciso. Querido Henrique, perdoe-me e exponho, assim nessas palavras nas quais procuro reerguer-lhe as forças. Acontece em que amo a você com a dedicação de todos os dias, e não me faria possível dizer-lhe que afirmo, sem o misto do carinho espiritual, minha mãe saberá entender-me. E mesmo acontecerá ao nosso amigo Carlos, para quem a nossa Zélia espera igualmente um dia novo. Abençoe-me com as suas energias positivas de homem de bem e recebe todo o coração da esposa e hoje companheira maternal em que deseja ser para você o apoio e compreensão de que ambos necessitamos para ser mais felizes. Em você e com você todo o carinho, com muitas saudades e esperanças, da sua Laura Maria. Mensagem: Carlos Alexandre da Silva Paraíso. Mãezinha Ed, abençoe-me como se me visse de novo criança em seus braços. Desejo identificar-me consigo de tal modo nesse instante que me sinta da forma de um ramo pobre ligado à bênção da árvore em que nasci. Sinto em verdade a presença do papai Guilherme e da Boni conosco, da nossa Iracema e da nossa Germana. Entretanto, quero escrever como na escola assinado o nome do seu Carlinhos. Somente aqui em contato com a vovó Severina, em que me recolheu carinhosamente, posso efetuar a revisão de meus próprios conceitos. Exigia uma habitação planetária de que a nossa Terra ainda se acha muito longe. Abominava tudo em que fosse mentira, mas não compreendi em que a própria pessoa humana precisava disfarçar-se do corpo transitório, a fim de assimilar os ensinamentos da vida. Mensagem: Carlos Alberto Elisei. Querido papai Edson e querida mãezinha Elvira, estamos unidos na seara do bem, procurando os caminhos de ascensão espiritual. O sentimento manda que lhes fale de saudade, mas o coração me solicita em que lhes reafirme a confiança de sempre no trabalho, em que nos achamos humanizados uns aos outros. Reafirmo-me aos serviços do A Caminho da Luz, o núcleo de atividade em que nos fale sempre muito alto aos corações. Recebemos as tarefas com que fomos honrados, com a certeza de que Jesus nos protegerá. Querida mãezinha, o trabalho é a nossa bênção maior. Unindo a força e o esforço do papai Edson e a mãezinha Elvira para o bem de nossos semelhantes e que sempre redunda do bem para nós mesmos, abraça os caminhos e nas gratidões de todos os momentos. Os filhos sempre reconhecido. Mensagem: Ana Luísa Martinez de Souza. Compreendo as dificuldades para falar de um mundo para o outro, porque estou informada de que habito em outras dimensões vibratórias. Não defino o que seja isso, mas reconheço em que não estou mais aí, em companhia dos pais queridos em que eu sempre amei tanto. Lembro-me, estávamos buscando um ensejo para auxiliar na festinha a que havíamos comparecido, um meio de nos recolher a simpatia dos amigos em que nos quiserem em companhia. Acordei, acredito que muito depois do acidente,
por 2 religiosas, sendo em que uma delas, a que me deu a conhecer por irmã Ana, tem sido para mim uma enfermeira maternal, 18 anos. Eu não esperava perder a vida física com a qual me comprazia a afeição de qualquer menina e moça de minha idade, com preces que tenho recebido de mamãe e da vovó Carmen. Estou melhorando para retornar-me tal qual sou. Querido papai Walter e querida mamãe Célia, recebam com nossa Adriana muitos beijos de saudades e carinhos de sua filha em que os adora. Mensagem Judite Moraes Dias. Desejava transmitir a Zilda e a vocês o quadro em que me reintegrava, mas a palavra esmorecida na garganta via as luzes que clareavam o quarto e vultos. Oh, os vultos em que me fizeram reconhecerem que o fim do corpo físico estava prestes a chegar. E aquela saudade de seu pai de repente se iluminava de tanta esperança para o reencontro em que seu espírito de sua mãe balançou entre ele e vocês, os amados filhos que ele próprio me dera. Chorava e ria, alegrava-me e feria-me ao mesmo tempo. A oração naquelas alturas de sofrimento físico era alimento em que me nutria. Mariano me surgia à maneira de um retrato vivo em relâmpagos de luz, e depois filhinha apareceu e explicou-me que o corpo não suportava mais. Mariano fez-me sentir em que a fé em Deus devia prevalecer sobre nós e descansei tranquila. Continuo junto do nosso Mariano assumindo os pequenos encargos em que posso, mas não me esqueço das filhas e já tenho podido ir em sua companhia ao Eldorado e incentivar a Zilda para que acompanhe Terezinha nas tarefas assistenciais com a nossa irmã Vandir. Mariana e eu abençoamos todas vocês, filhas queridas, com o nosso Adolfo, com nossa Hilda e com os nossos Herbe e Lauro. Receba, querida filha, um beijo e um abraço de muito amor de sua mãe, Judite. Mensagem Maria Célia Marcondes. Querida mãezinha, abençoe sua filha. Maria Helena e eu desejávamos complementar com a nossa modéstia colaboração à festa consagrada ao nosso irmão Augusto, a fim de falarmos em nosso aniversário. Agradeço eu mesma os pensamentos de carinho com que iluminaram o nosso coração e as dádivas de amor em que me proporcionaram, nas pessoas de nossos pequeninos e de nossas irmãs que desde ontem acolhem as lembranças dos nossos amigos aniversariante do dia 27. Hoje queremos, a irmã e eu, facilitá-la igualmente por seu dia 29, a data formosa em que os nossos corações, com o coração do papai, nos enfeitamos com flores da alegria. Parabéns, mãezinha querida. Deus a recompense com a felicidade em que o seu carinho faz merecer. Querida minha querida mãe, receba com meu pai, com a vovó Esther e com todos os corações queridos juntos de nossa Maria Helena, que faz também suas minhas pobres palavras, todo o amor e todo o reconhecimento de sua filha, sempre sua. Mensagem Cláudia Aparecida Guimarães Leite. Querido papai Célio e querida mãezinha Teresa, estamos juntos na mesma prece a Jesus, rogando a bênção dos céus em toda a proteção. Papai, venho ao encontro do seu coração de modo a reafirmar-lhe que não estamos sozinhos. Compreendo as dificuldades de que se vê defrotando, considerando a multiplicidade dos problemas em que vão surgindo. Entretanto, juntamente da mamãe, procuro quanto se faz possível refazer-lhe as energias. No ajustamento das atividades e no entrelaçamento de nossas forças, encontramos o clima de trabalho em nosso próprio favor. Suponho servir, somos servidos e acreditando semear em louvor dos outros. Plantamos para nós próprios os benefícios de nossa redenção. Claudinha. Mensagem Christian Freitas Campos. A senhora interpelada que me recomendou chamá-la por vovó Francisca fez um sinal afirmativo e ao companheiro me abraçou com carinho, indagando se eu não o reconhecia. Tudo foi se reajustando de um instante. Nos olhos colados dos meus, vi meu pai reconhecendo-lhe a bondade e proteção. Então choramos juntos, misturando nossas lágrimas de alegria no reencontro, com tamanha intensidade em que eu não sabia se era do meu pai ou se meu pai era eu.
e com os sentimentos de carinhos e apreço em que meu pai me solicitava transmitir-lhe, deixava-lhe aqui neste papel em que o lápis me traduz os garranchos de amor e saudade, muitos beijos de efetuosa gratidão de seu filho e companheiro de sempre. Mensagem: José da Matê Filho. Mãezinha Irades, estou com a companhia da vovó Maria Nazária, em que desejou vir até aqui em minha companhia para abraçá-la. Pensei em Deus, voltei às orações dos dias de criança e, sem querer dormir, pesadamente acordei mais tarde, incapaz de precisar o tempo gasto naquela ausência de mim próprio, e reconheci que uma senhora velava por mim num aposento diverso dos nossos. Voltar a mim mesma foi um processo lento de recuperação das minhas dificuldades em que não sei descrever. Entretanto, aos poucos pude reaver a minha capacidade de conversar. Mensagem: Anda Maria Karsnobai. Lembra-me com aquele sorriso bom em que você, mãe, me recordava fazer para enfrentar as dificuldades da vida. Não posso dizer adeus, não existe a separação, não existe fim. Mãezinha, receba com o papai Victor e com o nosso querido Júnior o beijo em que lhe deixo na face como criança acanhada, por haver realizado uma travessura em que nos trouxe tanta dor. Ainda assim, é o beijo de sua filha agradecida, de sua filha em que não a esquece, em que pede a Deus manter a senhora e meu pai em sublime união, porque eu vou crescer aqui, vou melhorar-me e vou auxiliá-los. Auxilie-me para que isso me dê mais depressa. Mãezinha, mãezinha querida, perdoe sua filha e receba com o papai e com o Juninho todo o coração de sua Wanda Maria. Mensagem: Laerte Assírio Chaves. Querida mãezinha Lourdes, abençoe-me. O nosso dia 25 deste mês passará como os anteriores, com o seu coração em prece a me iluminar os caminhos. Passará com as suas mãos repartindo bênção e com o meu espírito aprendendo ao seu lado. Aqui pude entender com mais segurança as tarefas com meu pai Jaci, buscando minorar o sofrimento daqueles em que, sendo da família humana, eram e são igualmente nossos irmãos. Vovó Maria me conduziu então à nossa casa e vi que se a senhora não via mais e por que eu chorasse. Me recordo do que meu pensamento foi atraído para um retrato meu e ouvi as preces encharcadas de lágrimas por minha causa. Agradeço, mamãe, agradeço ao seu carinho e ao carinho de meu pai, por todas as bênçãos com as quais acendem sinais luminosos em meus novos caminhos. Continuemos todos juntos, guardamos a senhora e meu pai Jaci nos próprios braços em que continuam fortes como sempre. Peço-lhe de novo para que me abençoe, ao mesmo tempo em que lhes entrego todo o meu coração de filho reconhecido. Mensagem: Maria Helena Marcondes. Celebramos aqui um nascimento novo, é uma espécie de primavera em que renasce do inverno. Essa é a emoção feita de júbilo e lágrimas em que sentimos. A morte é comparável ao frio em que entorpece. No entanto, quem nos privará do sol do amanhecer? Dessa alvorada nossa em que nos repressa dentro da alma por chuva de esperança, venho eu para agradecer. Em razão disso, peço-lhe para que aceitamos da prece e a transformação de tudo o que vem a ser sofrimento em nós na alegria que Deus nos permite usufruir no reencontro. Papai querido e minha querida mãezinha, estamos gratas, Maria Célia e eu, por tudo quanto fazem mentalizando-nos o amor, em que transmite aos nossos irmãos de jornada evolutiva. Esses cobertores em que ofertam aos irmãos expostos ao frio nos aquecem de milagroso calor, e esses recursos com quem procuram melhorar a alimentação de tantos companheiros no mundo nos atingem, por energias nutrientes em que nos conferem mais amplo equilíbrio da vida espiritual. Mensagem: Denise Freira Valença. Querido papai de amar e querida mãezinha Doralice, Deus nos abençoe. Vocês dois desejam tanto as minhas notícias e o meu desejo é tamanho, no sentido de abraçá-los, em que não resisti e solicitei aos bons ofícios da vovó Emília para vir encontrá-los.
Felizmente vou indo bem. As preces e vibrações do meu avô Atenor, de minha avó Laura e do meu avô João me restauraram a vontade de trabalhar e continuar em grupo de serviço, a fim de não ser um peso morto na proteção de nossos muitos amigos. Escolhi a enfermagem porque os irmãos doentes são meus professores de paciência e coragem. Junto deles, aprendo as lições em que seria possível receber na posição maior lapidada, em que os pais queridos me deram com tanto amor. Mãezinha Doralice e papai Jair, quando puderem, visitem as enfermarias dos enfermos indigentes dos hospitais. É possível em que me encontre lá, junto a um coração materno em que morre no esquecimento dos filhos e netos a que se deu o próprio coração. Pais queridos, muito obrigado pelo carinho com que me cultivam a memória e muito obrigado por serem gente de Deus, de coração aberto e beneficência. Mensagem: Avelino Ginjo. Querida Lídia, Deus nos proteja. Venho ao seu encontro com o objetivo de agradecer ao seu carinho de companheira, o tesouro de amor em que recebi de sua dedicação, com o mínimo de recursos para retribuir. Querida, não julgue na morte do corpo qualquer expressão de esquecimento. Lembro-me das menores minudências de nosso convívio e a memória está quase fixada nas preces em que formulo do mais alto, rogando bênçãos de paz e saúde, tranquilidade e alegria para você e nossos queridos filhos. Sei que retornei à vida verdadeira, quase de improviso, e quero manifestar-lhe minha gratidão pelo votamento e a serenidade em que me auxiliou a monetizar os problemas, que fui constrangido a deixar sem a devida solução. Creio que a sua família igualmente, minha pelo coração, me acolheu com a ternura de antigo parentesco. A sua querida avó Ana se fez a minha segunda mãe, e seu pai Manuel Coelho tem sido para mim um apoio de valor inescindível. Felizmente as dificuldades foram passando e preciso dizer em que a sua coragem muitas vezes foi a minha resistência, para em que meu reajuste à vida nova se processasse com segurança. Querida Lídia, não posso ser mais extenso. Amigos em que me auxiliam convidam-me a observar a minha ficha de tempo e devo terminar. Muitos carinhos aos filhos sempre queridos e guarde em seu coração a confiança total e o invariável amor de todos os instantes. Do esposo e companheiro que vive ao seu lado, pelos fios de pensamentos, gratidão e afeto constantes do seu esposo, sempre seu, Avelino Ginjo. Mensagem: Sérgio Tadeu Rodrigues Bassi. O meu avô Rodolfo me assistiu no despertar aqui, em novo campo de experiência, do qual ainda reconheço abatido e sem muita coragem para recomeçar. Do que me sucedeu, não consigo memorar minudências. É muito difícil pensar em que o cérebro em que observo completamente novo, aquele em que nos marcou, o cérebro vestimento em que julgávamos, estivesse o centro da própria vida. Apesar de minha câmera lenta na memória para enumerar pessoas e fatos, não estou ainda tão tomado de amnésia em que possa esquecer o desgosto em que lhes dei estragando-lhes o Natal. Perdoem-me de todos os meus, creio em que o mais inconformado sou eu mesmo, conquanto esteja disciplinado pelas preces de minha avó, Magadalena, em que me ensina de novo as orações da infância para ser uma criatura nova. Minha avó deve ter razão, porque esse bálsamo da confiança em Deus me retempera as energias. O vovô Rodolfo e a vovó Magadalena me revigoram as energias. Quanto isso lhes faz possível e estou melhorando, estamos juntos como sempre. Nessa certeza me baseio para rogar-lhes calma e coragem. Continue, por favor, a me lembrarem nas orações, por isso me faz grande bem. Diz a vovó Magadalena em que já exterminei o bastante para em que me compreendam. Voltarei melhorando alguns dias com a bênção de Deus. Peço-lhe sorrir para a vida e confie sempre em Deus, fazendo o melhor em pudermos o que devemos fazer. Mensagem: Liane Helena Anéis de Paula. Querida mãezinha Neuza e querido papai José Air, estamos unidos com a esperança de todos os dias. Mamãe Neuza, já sei o que você está sentindo. Saudades iguais às minhas.
Felizmente, existem a palavra por recurso de intercâmbio, e é nesse prodígio em que se alinha no alfabeto, que preciso dizer-lhe em que a nossa comunhão é incessante. Quem define semelhante simbiose? Onde viverá saudade sem esperança? Onde a dor sem o grande momento de alegria? Escreva você, meu pai, consequentemente ao querido Ju, imaginando em que o bordado das letras assemelha-se a uma fonte. A corrente cristalina surge no coração para desaguar no outro. Pergunto a mim própria onde estará o céu das religiões, se não na presença daqueles em que mais amamos. Mãezinha Neuza e papai José Air, recebam com a Ju muitos beijos da filha e irmã, em que lhes traz a certeza de nossa união imprescindível. União completa de amor e conservada sempre nas muitas saudades da Lica. Mensagem: Marisa Lorena Babini. Querido João, peço-lhes coragem. Reconheço que você, jovem, qual se vê, faceará obstáculos grandes em regime de solidão. No entanto, creem que a esposa e amiga de sempre estará ao seu lado em qualquer decisão em que venha a assumir. Hoje creem que todas as mulheres primeiramente são mães espirituais dos próprios esposos. Mensagem: Ricardo Leão de Oliveira. Mãezinha Nai, meu pai Antônio, abençoe-me. Querida Cida, peço a Deus por sua felicidade. Ainda está muito difícil de escrever, mas a minha avó Idelina me trouxe para dizer alguma coisa em que o tranquilize. Que já me mudei, não tenho dúvida, mas desejo solicitar-lhes auxílio. Não me morrem. A pessoa larga uma roupa usada e se enfia em outra vestimenta melhor. Mamãe, peço-lhe calma e confiança na vida. Veja a Claudinha em meu lugar. Cida, sempre querida, Deus abençoará a nós dois para que você sempre seja mais feliz. Rogo a todos para que me fortaleçam, para que me vejam melhor. A morte é a vida em outra moldura. Tenhamos paciência e confiemos em Deus. Papai e mamãe, abençoe-me. Aparecida, lembre-me com os seus pensamentos alegres e com a minha irmã receba um abraço muito de coração do seu filho agradecido Ricardo. Mensagem: Adilson Carnelucci. Por fim, desci as escadarias simbólicas do sono profundo e perdi-me na inconsciência. Papai Wilson e querida mãezinha, foi muito grande a minha surpresa quando despertei junto de duas senhoras, que interpretei por enfermeiras de casa de saúde e socorro em que deserto me haviam internado. Mas algum tempo e vim saber a toda a verdade, com o choro de um menino grande a me tomar as palavras em que em vão procura dizer. A senhora em que me tratava carinhosamente me solicitou com bondade chamá-la por vovó Maria Carmelucci, e as outras se declarou amiga da família, a cooperar no reajuste das minhas forças, afirmando chamar-se igualmente a súbita. Os dias correram sobre os dias, quando chegou o momento em que vi a querida vovó Iracema diante de mim. Uma alegria inexplicável me nasceu do último transferir-me a tristeza para a esperança. Papai Wilson, acredito em que o seu carinho possa imaginar a emoção renovadora em que me dominou por inteiro, diante da avó Iracema em que me falava da bondade de Deus, afirmando-me que o Senhor e minha mãe ficariam reconfortados com a minha aceitação, sem ressentimentos de quanto me acontecerá. Minhas ideias se renovam e aqui estou. Nossa família está aqui numa linda parcela de fé e nosso futuro, e rogo-lhes confiança e alegria. Mãezinha súbita e querido papai Wilson, agradeçam aos amigos em que acompanham por mim e recebam muitos beijos do seu filho em que nesta hora volta a ser criança para lhe entregar o coração. Muito amor e muita saudade do seu filho reconhecido de sempre. Mensagem: Nerci Maria Cardoso. Aproximou-se de mim a generosa protetora em que me disse ser a nossa parenta e chamar-se de Maria Nazária. Ela se inclinou, abraçou e beijou-me no leito em que me achava prostrada. Entendo de certo em que não dispunha de qualquer energia para movimentar-se. Felizmente, agora estou com os pés no chão da realidade e agradeço as preces e os pensamentos carinhosos de meus pais
e de meus irmãos, dos mais amigos às pessoas estimadas em que ainda me recordam, esperando em que meu coração de mãe e meu pai estejam tranquilos a meu respeito. Beija-lhes as mãos queridas com muito afeto aos meus irmãos, a filha saudosa, mas sempre confiante na proteção de Deus, sempre a sua Nerci. Mensagem: Jussane Cristina Leite. O nosso querido Jorge Guilherme está muito jovem e não terá dificuldade para substituir-me. Tenho orado e pedido a Jesus que nos conceda oportunidades de amar-nos através da família em que for organizada. Deus sabe o que faz. Querida mamãe Neuza, o meu querido avô guerreiro vem me auxiliando quando se lhe faz possível, a fim de me ver-me reabastecida. Graças a Deus vou indo bem e sem mais palavras em que me definam o carinho e a saudade em que arquivei nas profundezas de minha alma. Sou a filha e irmã, companheira e amiga em que não esquece, constantemente reconhecida. Mensagem: Antônio Carlos Mundim. A princípio, em minha cabeça, tudo era sonolência com esperança de acordar em algum lugar de socorro. Mas de sonolência passei ao sono profundo, de que somente voltei com o meu pranto e o pranto de nossa querida Ilma chamar-me. Julguei houvesse sido instalado em algum pronto socorro. No entanto, em tempo breve, tudo ficou muito claro. Meu avô Armando Cavalcante e o meu tio Joaquim se deram a conhecer e pude receber a verdade, com o assombro de menino em que se vê. Repentinamente, arrebatado dessa casa para o desconhecido, compreendi, porém, em que era preciso levantar-me por dentro, forrar o coração com a força da fé em Deus e entenderem que as leis de Deus não sofrem qualquer engano. Venho pedir-lhes conformação e coragem. Rogue a Ilma reconfortar-se na confiança em Jesus, porque estou a me esforçar por melhoria, a fim de auxiliá-la no apoio às crianças. Peço em que ninguém se preocupe em buscar supostos culpados em nosso processo de desencarnação. O trabalho está neste meu mundo novo, na mesma sorte em que aí no plano físico e esmeranhei minhas possibilidades de adaptação ao novo modo de ser para conseguir meios de ser útil. A Senhora e todos os nossos. Mamãe, a todos os nossos com a nossa Ilma e em meu lugar ao seu lado, por filha do coração, agradeço ainda os pensamentos de meu pai, de que venho recebendo tanto amor com assistência espiritual, dos protetores da vovó Clarinda e com os meus beijos de reconhecimento e carinho em suas mãos. Sou o filho reconhecido, aprendendo de novo a orar a Deus, rogando aos céus por paz e por nossa felicidade. Sempre o seu filho reconhecido. Mensagem: Mirna Lagorga. Aí está o querido Maurício, irmão e amigo. Lembro-lhe os conselhos. Aquele olhar ensaiando severidade na face do garoto maravilhoso em que é meu irmão prodígio. Saiba ouvir os meus apontamentos e avaliar respeitosamente a sua austeridade de menino perfeito. Quando me vi retribuída aos próprios discernimento, alguém velava comigo. Entre as enfermeiras desconhecidas em que me amparavam, vovó Maria, aquela em que foi para a mãezinha Edith, um anjo guardião que me afagava e me pedia esquecer. Não era fácil. Todos de casa, incluindo o companheiro dos ideais de noivado, estavam comigo. Ainda ignoro como esclarecer de que modo me achava ali, numa paisagem diferente e em casa ao mesmo tempo. Mãezinha, papai, querido Maurício e querida Cuca, a mudança de plano não nos altera. Sou a mesma, mas realmente passada a limpo. Quero pensar mais e ajustar-me com mais segurança aos ensinamentos novos. Preciso ser útil aos que amo. O querido amigo será feliz sem que eu lhe tome a frente ou a retaguarda todos os dias dentro de uma casa. Entre nós não foi cultivado qualquer ideia de afeição egoísta e possessiva. Já sei em que se fosse ele o objeto de transferência em que me vi, de inesperado teria desejado a mim o que peço a Deus para ele agora. A felicidade com alguém que lhe faça o caminho terrestre menos áspero. Isso não é ausência de amor e nem desapego.
é compreensão com amor muito maior. Livro espírita é vida. O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga na interpécie. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos de consciência. A devoção repara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai a performance. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversão amiga e eficiente exige ambiente, a ocasião para socorrer as necessidades da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento. Certamente, é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos em que nos sustentam e dignifiquem a vida da terra de hoje. Todavia, quando nos seja possível, auxiliamos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz no plano físico e na esfera espiritual. Aqui e agora, depois e sempre, Emmanuel. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier.